Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como realizar cálculo entre campos no Detail e também autocomplete. Qual é a finalidade desse vídeo, então? Onde nós queremos chegar? Nós temos já um formulário mestre detalhe de pedidos, que nós construímos no vídeo anterior, só que ele tem um problema. Quando a gente seleciona, por exemplo, um produto, ele não joga o preço do produto no campo valor e também não faz nenhum tipo de cálculo entre os campos aqui, até chegar no total, que é algo desejável, né, numa tela como essa. É isso então que nós precisamos fazer nessa tela, né, para que quando o usuário sai de um campo, ele autocompleta e faz os cálculos necessários. Esse formulário que a gente está vendo aqui é o formulário de edição do detalhamento do formulário. Esse formulário você acessa ele por esse botão aqui, ó, formulário de edição. Aqui vocês têm os campos dos details. E aqui a gente vai pegar o campo produto e nós vamos criar aqui um método de ação de troca, né? Um método que vai ser chamado quando trocar o valor desse campo, ok? Então primeiro eu vou criar um método aqui que a gente vai chamar de onChangeProduto. Vai ser um método estático que vai ser chamado na saída do campo produto. Em outros vídeos já ocorreu de eu esquecer de conectar esse método ao campo, né? Então, para não correr esse risco, eu já vou fazer isso agora. Eu vou clicar aqui no campo e já vou pegar aqui o método onChangeProduto como método de troca. Então, já está conectado, não tem mais o erro da gente esquecer, ok? Bom, para você que é ligado e não quer correr o risco de digitar alguma coisa errada ou perder algum conteúdo, temos aqui um paste já, que é o paste 13, tá? creator.com.br/paste/13.txt. Aqui você vai encontrar então o código-fonte que a gente vai escrever nesse exemplo, ok? Então, para começar, aqui no método onChange, como a gente vai trabalhar com o banco de dados, é sempre interessante a gente trabalhar dentro de um bloco de controle de exceções, né? Então, se acontecer alguma exception aqui dentro, a gente vai pelo menos dar uma mensagem para o usuário, né? Com aquela mensagem de exceção, para que não quebre a tela, não gere nenhuma mensagem estranha, né? Então aqui a gente vai ter que buscar o produto que ele digitou, que ele selecionou naquele campo, né? Qual campo? O campo se chama, vamos ver o nome aqui, Produto ID, tá? É o campo do formulário de edição. Esse valor a gente tem que pegar. Para buscar um produto da base de dados, a gente usa o método produto, _find, passando o ID do produto. Esse ID do produto vai vir da variável param, tá? Que é os parâmetros aqui que vai conter os dados do formulário. Então a gente vai pegar param na posição produto ID, vai ser o nosso ID. Isso aqui vai retornar para nós um objeto. Tá? Eu vou chamar aqui de object, eu podia chamar de produto também. Se encontrou, a gente pode fazer um teste, né? If object instance of produto, né? Se o objeto que a variável que retornou ali é uma instância da classe produto, quer dizer que ele encontrou, né? Normalmente vai encontrar, porque o campo que a gente tem aqui de seleção de produto já é um campo fechado, né? Não é um campo aberto de digitação. Mesmo assim, a gente vai fazer essa proteção a mais, né? Então, se a gente localizou o objeto, né? O objeto é um produto, ele tem um atributo chamado preço de venda. Esse atributo eu tenho que jogar no formulário, mas aonde eu vou jogar? Eu vou jogar num campo aqui chamado valor. Tá? Esse campo aqui, valor, vai receber esse preço então. Para jogar dados no formulário, para você que quer algumas dicas então, a gente pode, né, usar alguns assistentes também. Por exemplo, o assistente de registros individuais carrega um registro no banco de dados. A gente pode usar esse cara aqui para você entender como é o código que busca um objeto na base de dados, né? Então aqui tem o find, né? o if, né? Que a gente estava trabalhando ali. E também tem um outro assistente que é para jogar um valor num campo do formulário, que está aqui em formulários, envia dados para um campo, né? Aqui então a gente pode selecionar qualquer campo e ele dá uma amostra ali de como faz isso, né? Para jogar para jogar dados num campo de formulário, a gente precisa criar um objeto, né? Para as variáveis não ficarem muito parecidas, object e obj, eu vou chamar isso aqui de produto. Eu não gosto de que a gente, né, possa ter algum tipo de confusão aqui.
Então, a variável obj ela vai ser o objeto que vai enviar dados para o formulário. Tá? Eu quero enviar a posição valor. E na posição valor eu vou jogar o preço de venda do produto. Ok? Então, o valor do formulário vai receber o preço de venda do produto. Para disparar esse dado, né, eu posso alimentar outros campos do formulário, só atribuindo aqui ao obj. Para enviar efetivamente ao formulário, é só enviar usando o tform sendData. Só que agora é um detalhe diferente dos outros exemplos que a gente viu. Tá? O formulário mestre da tela, ele se chama form pedido form. Ok? Mas o formulário de detail, ele não tem esse nome, tá? O formulário de detail, ele tem um outro nome que é form, underline edit, underline o nome do nosso formulário principal, que é pedido form. Né? Então, em vez de form pedido form, vai ser form edit pedido form, né? O formulário de edição dessa tela, né? Porque essa tela, se você for reparar, ela tem o formulário principal, tá? Que é aquela variável form pedido form, e tem essa aqui, ó, que é a do detail, que é a form edit pedido form. Então é um outro nome de variável. Esse código aqui já deve ter o suficiente, né? Aliás, a gente esqueceu algo muito importante, ia dar um erro, que é abrir transação com o banco de dados. Sem transação aberta, nada feito. Né? Então, como a gente abriu a transação no início, também vamos fechar a transação no final, senão a gente não consegue interagir com o banco de dados e buscar o registro. Então, abrimos a transação, pegamos o código do produto, do formulário, buscamos ele, se localizamos, pegamos o preço de venda deles e jogamos no campo valor. Uma outra modificação que eu quero fazer aqui é a seguinte: depois de clicar no produto e jogar o valor aqui no campo valor, eu vou aproveitar e jogar 1 no campo quantidade. Tá? Isso aí vai nos ajudar, porque já em seguida a gente vai fazer um cálculo entre os campos, entre o valor e a quantidade. E se a gente tiver ali um 1 na quantidade, já vai disparar o cálculo automático. Então eu vou fazer o seguinte: se o usuário não preencheu ainda o campo quantidade, se o campo quantidade está vazio, eu vou jogar 1 no campo quantidade, ok? Então, quando eu selecionar o produto, ele vai jogar 1 no campo quantidade. Como é que eu sei que é QTDE? Bom, eu lembro de cabeça, mas vamos vir aqui no formulário de edição, clicar no campo quantidade, é QTDE o nome do campo, né, que vai receber 1. Bom, feito isso, né, lembrando que a gente já conectou esse método aqui à saída do campo produto, né, feito isso, salvando isso, a gente já deve ter um resultado ali no formulário de edição, que é o autocomplete dos dados. Então vamos testar agora. Vou clicar aqui no produto geladeira, ele botou 1 no campo quantidade e 3.000 no campo valor. Então deu certo, né? Ele autocompletou da forma correta. Vou clicar aqui em sofá, 3.000 também, furadeira 100, né? Tá ok. Agora, se você reparou, ele enviou o número, né? Quantidade e valor sem pontuação. Claro que quando eu colocar o mouse aqui no campo, ele vai ajustar porque o campo tem máscara, mas a gente já pode ajustar para ele enviar o valor formatado, né, e a quantidade também. Para isso a gente pode usar a função numberFormat do PHP, que recebe um número, a quantidade de decimais, o separador de decimais e o separador de milhar. Então vou colocar duas casas decimais, a vírgula como separador decimal e o ponto como separador de milhar, ok? Eu posso usar o mesmo aqui no 1, né? Ou eu posso colocar direto 1,00, né? Que é o padrão dessa operação. Então eu já vou mandar o campo formatado. Vamos salvar, vamos voltar aqui no nosso cadastro de produtos, vou selecionar um produto, pronto, aí já mandou o dado formatado para o campo, né? Fica mais bonito, né? Mais interessante de se visualizar. Deixa eu voltar aqui para o nosso modo tela cheia. Agora, dando prosseguimento, então, já que nós já temos o envio do valor, né, do produto, o próximo passo é fazer cálculos entre os campos. Por exemplo, quantidade vezes valor, né, o valor menos o desconto igual ao total. Para isso, nós vamos fazer um método chamado onRecalculaTotal, que vai ser chamado na saída de alguns campos. Tá? Ele vai ser chamado na saída dos campos quantidade, valor e desconto, para cálculo do total. Então vamos lá. onRecalculaTotal vai ser um método estático. Ele vai pegar os dados então que vêm do formulário, no caso param na posição valor, tá? Vai pegar também param na posição QTDE e param na posição desconto, que são os campos do formulário
de edição. A gente pode ver aqui o nome dos campos, QTDE, valor e desconto. E com base nesses dados, né, nesses números, nós vamos fazer um cálculo. Só que primeiro a gente tem que remover a pontuação desses números. Né? Por quê? Se a gente pegar aqui um número longo, né, 1.200,00 é 1.200, né? A gente tem então a vírgula como caractere decimal e o ponto como milhar. Mas para ser um ponto flutuante, né, a gente tem que remover os pontos e transformar a vírgula num ponto, para daí poder fazer o cálculo, porque na linguagem de programação o cálculo é com ponto flutuante, ou seja, não tem ponto para milhar e não tem a vírgula para decimal, é o ponto como decimal. Então, para isso eu tenho que fazer algumas substituições. E aí eu vou usar a função strReplace do PHP, que recebe 3 parâmetros. O primeiro é o que eu quero substituir, o segundo é o que exatamente por qual substituição eu vou fazer, e o terceiro é o input. Né? Então aqui eu vou colocar duas coisas que eu quero substituir. O ponto eu quero substituir e a vírgula. E eu vou substituir por quais informações? O ponto eu vou substituir por nada, então aqui eu vou deixar vazio. E a vírgula eu vou substituir por ponto. Então aqui a gente tem um parzinho, né, de vetores. Né? Ponto e a vírgula vai virar nada e ponto no campo valor. Isso aí vai virar minha variável valor, que eu ainda vou fazer um cast para float para ter certeza que é um ponto flutuante. Agora essa linha eu vou duplicar e só vou trocar aqui o nome da variável, QTD, e a próxima vai ser desconto. Pronto, a gente tem as 3 variáveis agora como ponto flutuante, já tratadas, né, e removidos ali a pontuação, né, transformada da maneira correta. Lembrando, o ponto vai virar nada e a vírgula vai virar ponto. Agora eu posso fazer o cálculo, né, do total. O total vai ser o valor menos o desconto, né, o desconto vai ser unitário, isso vezes a quantidade. Né? O valor menos o desconto unitário vezes a quantidade. Esse número total, eu ainda vou formatar ele para que ele seja enviado ao formulário, né? Com a mesma pontuação que a gente mandou o preço de venda, né? Que é com 2 casas decimais depois da vírgula, com a vírgula e com o ponto para milhar. Como é que eu faço para enviar dados para o formulário agora? Usando o método tform sendData. Né? Lembrando que eu quero mandar dados para o formulário de edição. O nome do formulário de edição é esse. Ó. A gente já usou antes, formEdit, pedido form. É o mesmo nome do formulário mestre, só que em vez de form é formEdit na frente. Né? Então tem essa pequena diferença. Para esse formulário eu vou mandar um objeto de dados. Então eu vou criar aqui um objeto vazio. E esse objeto eu quero enviar apenas o campo total. Para você ter certeza, abre aqui o formulário de edição e vê o nome do campo, que é total. Ok? Então o campo total vai receber a variável total que eu já calculei. Eu nem precisaria da variável, na verdade, né? Eu vou tirar isso aqui fora e vou botar direto aqui o number format para ser enviado pelo total. Ok? Então preparei as variáveis de input, né? Fiz o cálculo, joguei num objeto e agora estou jogando esse objeto para a tela. Estou jogando aquele objeto para a tela. Agora, em que momento que esse método onRecalcula total vai ser executado? Ele vai ser executado sempre que o usuário sair de alguns campos. Sempre que ele sair do campo quantidade, a gente vai executar esse método. Sempre que ele sair do campo valor e sempre que ele trocar o desconto. Né? Nesses 3 campos, ele vai recalcular o total, né? Porque eles afetam, né? Podem afetar o nosso cálculo. Outro lugar que a gente vai trocar é quando o usuário seleciona o produto. Logo que o usuário seleciona o produto, eu também quero, já de cara, mandar calcular o total. Não faz sentido jogar só o campo valor. Então eu vou aqui chamar self on recalcula total. Ok? Então eu já vou mandar recalcular todo o total a partir logo logo de cara, né? Logo que eu colocar o produto selecionar o produto. Então aqui a gente vai salvar o exemplo. Vamos trocar de aba aqui e vamos testar. Vou clicar aqui no novo agora. Vou selecionar o produto. Né? Ele já colocou 1, já colocou 3.000 e já colocou o total. Perfeito. Agora eu vou colocar 2 aqui na quantidade. 2 vezes 3, 6.000. Perfeito. Eu vou colocar 1.000 de descontos. Unitário, né? Então vai ficar 2.000, 2 vezes 2.000, 4.000, perfeito. 3 vezes 2.000, né?
com o desconto 6.000. Perfeito. Vou salvar, né? Tá aqui o dado, né? Com a formatação correta, clico no editar. Da mesma maneira, né? Veio aqui corretinho, clico aqui em TV. TV acho que também é 3.000. Deixa eu pegar aqui a furadeira, R$100. Né? Claro que com R$1.000 de desconto ele ficou negativo. Eu vou colocar aqui R$50 de desconto na furadeira, vai ficar 3 vezes 50, 150. Vou fechar sem salvar. Perfeito, né? Tá funcionando o nosso cálculo entre campos no detail. Então a gente fez, né, recapitulando, a gente fez 2 pontos, né? O primeiro ponto é quando seleciona o produto, ele já joga aqui o preço, né? E o outro ponto é quando altera o campo quantidade, o valor ou desconto, né? Nesse caso ele já recalcula o total. Então a gente usou aqui os métodos de saída do produto, né? O onChange produto, e aqui o quantidade on recalcula na quantidade, no valor e no campo de desconto. Então essa forma de trabalho, né, de recálculo entre campos, ela é útil não somente em formulários de detalhe, mas em formulário mestre também você vai poder usar essa mesma sistemática para fazer cálculo entre campos.